Como vencer as tentações? Se você não tem uma resposta a essa pergunta, provavelmente é porque você está sendo derrotado por elas. Eu quero convidar você para essa segunda reflexão baseada em Provérbios capítulo 7, dos versículos 6 até o versículo 21, no vídeo anterior, nós vimos como que a tentação assediou e seduziu e, olha, fez um estrago na vida de um jovem tolo. Confere no vídeo anterior, o link está na descrição desse vídeo aqui. Agora, nos versículos 21 a 23, nós percebemos a destruição que a tentação causou na vida daquele rapaz. O versículo 21 fala assim: com sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu, como boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço, até que a flecha lhe atravesse o fígado, e o pássaro, como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. A destruição da tentação é terrível, conforme descrita nesses versículos. Eu acho que você não quer passar por isso. E Deus vai fazer o quê? Ele vai nos ensinar a como vencer as tentações. Isso é uma prioridade de Jesus para a sua vida. Ele mesmo nos ensinou a orar, não nos deixes cair em tentação. Ele quer que você vença as tentações, ele ensina como, e o ensino está aqui no capítulo 7 de Provérbios. Providências têm que ser tomadas para impedir que você e eu caiamos no pecado. Caso contrário, vamos fracassar. E para se proteger das tentações, seja na área do sexo, seja na área do dinheiro, do poder, da fama, dos prazeres, é preciso, em primeiro lugar, concordar que você tem que se proteger. Se você está nesse vídeo e entende que não preciso me preocupar com isso, pode encerrar o vídeo, pode fazer outra coisa. Mas se você entende que precisa se proteger das tentações, fica comigo aqui e siga a estratégia de defesa que Deus te oferece e que está aqui na passagem que nós vamos estudar agora. São ações que você precisa colocar em prática e implementar na sua vida em conjunto. Vamos para a primeira delas? A primeira ação está nos versículos 1 a 5, no início do capítulo. Primeira coisa que você tem que fazer para vencer as tentações é ouvir com atenção a palavra de Deus. Diz assim os versos 1 a 5, meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos teus dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga a sabedoria, você é minha irmã. Chame o entendimento, seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. O versículo 24 vai nos dizer: então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Nós não vamos entrar nos pormenores do que é dito sobre o que precisa ser feito com a palavra de Deus, mas uma coisa ficou muito clara. Essas expressões aqui, guardar no íntimo, ouvir, obedecer, ter como a menina dos olhos, amarrar nos dedos, escrever na tábua do coração, dizer para a palavra de Deus que ela é a sua irmã próxima, chegada, tudo isso significa o quê? Que a palavra de Deus precisa habitar ricamente na sua mente. Precisa habitar e governar toda a sua vida, o seu modo de pensar, as suas motivações, seus desejos mais secretos, governar as palavras e ações cotidianas. Porque é isso que vai refutar as mentiras que nos levam a cair em tentação. Nós vimos na primeira parte desse estudo que a tentação basicamente oferece mentiras, promessas falsas. A tentação vem e diz: olha, vai ser gostoso você cair no pecado. E nem vai chamar de pecado, vai dizer assim: olha, é um direito legítimo seu fazer tal coisa, e vai te dar prazer. Vai te dar prazer comprar mais esta roupa nova, que você não precisa, você vai comprar só porque você quer ter esse prazer. Vai te dar prazer ver um conteúdo sexual, sensual, sozinho, você não vai incomodar ninguém, vai ser prazeroso. Vai ser prazeroso você ser aplaudido pelas outras pessoas, então faça algo legal que chame a atenção mais uma vez. Mentira. A mentira da satisfação dos sentidos, a tentação oferece também a mentira da impunidade, se lembra? Não vai acontecer nada com você, vai ficar tranquilo.
a tentação também oferece a mentira da religiosidade. Olha, se você for uma pessoa boa, religiosa, cumprir seus votos e ir para a igreja, o resto você pode fazer do teu jeito tranquilo. É a palavra de Deus que vai te fortalecer para não cair nessas e em tantas outras mentiras. Somente a palavra, a Bíblia, moderando o nosso modo de pensar, dominando o nosso modo de pensar, faz com que a gente entenda e abrace as verdades que Deus nos comunica em todas as áreas. Colossenses nos diz que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós. Isso significa que ela deve preencher e governar tudo que nós somos. Então, o que você tem feito com a Bíblia na sua vida? Você tem ouvido a palavra de Deus com atenção no seu dia a dia, nas suas leituras diárias? Você tem ido a uma igreja onde você ouve a palavra de Deus, que te fortalece, te instrui? Você é um frequentador da escola bíblica, comprometido, assíduo, para que ali a palavra de Deus sendo ensinada para você te fortaleça a não cair em tentações? Se você quer vencer as tentações, a primeira coisa, a palavra de Deus, ela precisa preencher e governar a sua vida. Você precisa ouvir com atenção a palavra de Deus. Em segundo lugar, para vencer as tentações, ande com pessoas que realmente possam te ajudar. Trazendo o sábio aqui para a dimensão humana, nós vemos ele dizendo assim, meu filho, chamando aquele jovem que caiu em tentação de filho, e dizendo, meu filho, ouça as minhas palavras. Lá no versículo 24, novamente, meu filho, ouça-me. Esse sábio é um amigo, é um pai, é um companheiro, que vai ajudar e oferece ajuda para esse jovem tolo, para ele não cair em tentação. Porque sozinho ele vai cair em tentação. E de fato esse jovem tolo, ele vai desprezar esse amigo, esse irmão, esse pai, essa pessoa que podia ajudá-lo. E vai seguir o seu caminho. Se você quer vencer as tentações, seja na área sexual, seja num vício, seja na vaidade, seja no descontrole financeiro, seja a tentação de falar o que não deve, talvez sozinho você não consiga vencer. Você vai precisar andar junto de pessoas que podem te ajudar. Pessoas que vão te dar bons conselhos. Alguém chegado a você que te conhece, vai te orientar, que vai puxar sua orelha, que vai dizer para você, olha, vem por aqui, não vai por ali. Alguém para quem você vai poder confessar seu pecado, admitir, pedir que ele ore por você, ore com você. É preciso ajuda de pessoas para vencermos as tentações, ou simplesmente pessoas que você vai caminhar junto num discipulado toda semana, ou talvez 2, 3 vezes por semana, vai orar junto com esses irmãos para fortalecer a sua fé. Então, se você quer vencer as tentações, você precisa de ajuda. Escolha alguém para orar com você, te aconselhar, alguém que você pode fazer perguntas, essa pessoa vai te responder e vai te dar orientação sábia baseada na palavra. Mas há uma terceira estratégia para vencer as tentações. O versículo 25 vai dizer o seguinte, olha, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela. Aqui nós temos uma regra extraordinária para vencer as tentações. Não deixar o coração se voltar para os caminhos da tentação. Impeça que o seu próprio coração navegue nas águas lodosas do pecado. Olha, toda a ação começa no pensamento. Se você alimenta pensamentos secretos, pensamentos acerca de coisas erradas, planos maus, se você permite a si mesmo fantasiar o pecado, você já vai estar permitindo a si mesmo ser seduzido pela tentação. Então você precisa vigiar e subjugar a sua mente. E se o seu pensamento navega para aquilo que é mal, você precisa bloquear esse pensamento, encerrar esse pensamento, trocar esse pensamento mal por um pensamento bom. Há uma frase muito propícia de Lutero, muito conhecida, desse importante reformador, Martinho Lutero, que nos ajuda nesse sentido. Não sei se você já ouviu, ele disse assim, olha, não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, ok? Não podemos. Mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Os pássaros estão aí voando, então, disse Lutero, você não consegue afugentá-los, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Você tem permitido que pensamentos pecaminosos na lascívia, do consumismo, da ira, da ganância, façam ninho na sua cabeça, pousem na sua cabeça? Tem que afugentar.
as tentações nos seus primeiros estágios, e os primeiros estágios são os estágios do pensamento. Peça a Deus que te ajude a identificar isso no seu dia a dia, e enxotar esses pensamentos maus, essas ofertas do pecado, antes que sejam tarde demais. E esse é o terceiro passo para você vencer as tentações. Afugentar os pensamentos, as maquinações, as fantasias daquilo que é errado, daquilo que desagrada ao Senhor. Troque esses pensamentos impuros por versículos da palavra de Deus, por pensamentos sobre quem Deus é e o que Ele faz. Quarto lugar, você quer vencer a tentação? Qual a estratégia de Deus? A estratégia de Deus continua aqui no versículo 25. Ele vai dizer assim: não se perca nos caminhos e nas veredas dessa mulher. Não se volte para esses caminhos e não se perca nas veredas dela. Lembre-se, o contexto de Provérbios 7 é o contexto específico da tentação sexual, mas nós estamos aplicando essa tentação sexual para todas as áreas de tentação na nossa vida. E a mulher vem e entra na mente desse jovem, e ele se deixa fantasiar, e depois ele se deixa ir para os caminhos dela. E o que o autor de Provérbios, que no fim das contas é o próprio Deus, está nos dizendo é o seguinte: afaste-se dos caminhos do pecado, fique longe, literalmente, daquele lugar que te incentiva a pecar. Fique longe daquela pessoa que te arrasta para coisas erradas, talvez um grupo de pessoas, um grupo de amigos ou alguém especificamente. Fique longe de situações que podem induzir você ao erro. E nós podemos fazer uma ponte aqui com o Salmo 1, né? Porque o Salmo 1 vai falar disso. Olha, não ande com pessoas más, não se detenha no caminho dessas pessoas e não se assente na roda de pessoas que querem pecar. Então você quer vencer tentações? Você precisa estudar a sua semana, o seu cotidiano, identificar situações e pessoas que levam você a cair. Talvez seja um momento ali em que você fica sozinho na internet e você acaba vendo o que não deve, fazendo o que não deve. Talvez sejam companhias no trabalho ou na escola que estão influenciando você a pensar de maneira errada, agir de maneira errada. Se afasta, escolha um novo grupo, fique sozinho. Eu não sei, talvez seja um momento de entretenimento que você senta para assistir alguma coisa numa plataforma de séries e filmes e ali acaba te levando a pensamentos errados, ideias erradas e coisas erradas. Mude sua rotina, mude sua rota, evite lugares, pessoas e situações que te arrastam para o pecado. Há um último conselho aqui que nos é dado. Você quer vencer a tentação? Considere, calcule a destruição que o pecado causa. Porque é isso que o sábio fala para o jovem fazer. Ele diz assim: olha, quer saber de uma coisa? Sobre essa mulher promíscua que atraiu você para o adultério e você caiu? Eu quero dizer para todos, ouçam com atenção. Ele diz assim: olha, muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Preste atenção. O que ele está dizendo aqui? O pecado já destruiu a vida de muita gente. Não brinca com isso, não. Se destruiu a vida de tanta gente, vai destruir sua vida também, se você não ficar bem longe dele. Então a ideia aqui é: leve em conta, pese, ponha na balança, calcule o preço que o pecado vai cobrar. Em primeiro lugar, uma hora ou outra, o pecado é descoberto. Aquele pecado escondido, aquele pecado que você faz sozinho, uma hora ou outra ele vem à tona. Em segundo lugar, o pecado sempre traz um enorme prejuízo, porque ele não tem a ver com Deus, ele não tem a ver com o plano de Deus. O pecado tem a ver com o plano do diabo, que quer destruir a nossa vida. Leve isso em conta. Pense também que reparar o preço de um pecado não é tão simples quanto parece. Lembra quando a mulher seduziu o jovem? Ela disse para ele: olha, meu marido não está em casa, não vai descobrir, vamos lá, vamos fazer amor. Ela também disse assim: olha, nós podemos cumprir nossos votos religiosos e é tranquilo de resolver um pecadinho. Não é. Nenhum pecado sai barato de ser resolvido. Esses versículos deixaram bem claro: o que nos espera no final da estrada da tentação e do pecado é só tragédia, ruína e morte. Se você peca,
Esse é o preço. É isso que você tem que colocar na balança. Você entristece a Deus. Se você peca, você desonra o sacrifício de Cristo na cruz. Quando você e eu pecamos, nós ofendemos e ferimos outras pessoas. Esse é o preço. Põe isso na balança. Quando escolhemos pecar, nós destruímos relacionamentos. Ponha isso na balança. Quando você e eu escolhemos pecar, nós arruinamos a nós mesmos, na nossa parte física, mental e espiritual. Então, quer saber? Ao invés de aceitar as consequências dolorosas do pecado, calcule o preço disso, pese, ponha na balança e decida levar em conta e valorizar e focalizar em honrar o Senhor o tempo todo, em todo lugar. Em fazer do Senhor e da sua palavra o seu prazer. Isso realmente vai trazer consequências positivas formidáveis, vantagens, ganhos incomparáveis. Então, concluindo essa reflexão no livro de Provérbios, capítulo 7, lembre-se das bem-aventuranças garantidas a quem faz o que é correto aos olhos do Senhor. O jovem do capítulo 7 se deixou levar pela tentação e destruiu sua própria vida. Se ele não tivesse feito isso, ele teria trilhado um caminho de vitória, de glória e de prazer. O que você tem que fazer hoje, aqui agora, de prático? Em primeiro lugar, preste atenção, agradeça ao Senhor por oferecer a você um plano eficaz de vitória sobre a tentação. Lembra que plano é esse? Recapitula comigo, esses 5 passos têm que ser colocados em prática. É um plano de ação a ser colocado em prática em conjunto. Primeiro, para vencer a tentação, então, se lembra? Ouça a palavra de Deus, para que você tenha a sua mente dominada por ela e governada por ela. Isso é dia após dia, continuamente. Ande com pessoas que possam te ajudar. Fale sobre suas tentações com alguém de confiança, alguém maduro espiritualmente, que ore com você, que te ajude. Não ande sozinho. Tem uma igreja de parceiros que te ajuda a levar o Senhor a sério. Ouça a palavra. Ande com gente que te ajuda. Afugente pensamentos maus assim que aparecem. Quarto lugar, se afaste de pessoas, situações e lugares que te induzem ao pecado. Fique longe, cai fora, faça como José. Aquela mulher quer me seduzir, vou ficar longe dela, vou evitá-la, vou ficar o mais distante possível. Se afaste. E por último, calcule o preço do pecado. Leve em conta, o preço é caro, não é fácil de ser resolvido. Em qual área você deve implementar essa estratégia de defesa? Personalize isso para você. Coloque isso de maneira prática para a tua realidade. Talvez você esteja caindo na área sexual, como o jovem de Provérbios 7. Talvez suas tentações sejam na área do consumismo. Talvez você esteja sendo tentado em palavras e você fala o que não deve na hora que não deve. Eu não sei qual é a sua área de tentação. Talvez você seja alguém que quer fama, poder, enfim. Implemente essa estratégia de defesa na sua realidade e peça que Deus te ajude a colocar esse plano de ação em prática, com coragem, com sinceridade, com constância. Pode ter certeza, esse plano de defesa funciona e você não vai cair em tentações. E nesse sentido e nesse pensamento eu quero orar com você agora. Vamos fazer uma oração? Te dou graças a Deus por nos dar um plano de defesa contra as tentações. Nos ajuda a seguir esse teu plano com atenção, com dedicação, com constância, na dependência da tua ajuda. Porque as tentações nos levam ao pecado e o pecado somente nos destrói e nos mata e nos afasta de ti. Dê-nos vitória sobre as tentações. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Olha só, deixe seu like nesse vídeo, escreva seu comentário aí, compartilhe com bastante gente o link desse vídeo e se inscreve no canal da nossa igreja para você estar por dentro de tudo que a gente compartilha aqui. Um forte abraço, fique com Deus.